A preocupação é como uma corrente invisível que prende a mente ao que ainda não existe. Ela rouba o presente enquanto tenta controlar o futuro. A sabedoria budista nos mostra que a verdadeira transformação começa quando deixamos de lutar contra a vida e aprendemos a fluir com ela. Neste vídeo, você vai descobrir como soltar o peso da preocupação pode mudar completamente sua experiência de viver. Ensinamento 1. A liberdade de soltar o controle. Existe um peso silencioso que carregamos todos os dias. É o esforço constante de tentar controlar cada detalhe, cada resultado, cada palavra. A mente se convence de que pensar mais vai resolver tudo, mas na verdade só cria mais tensão. Quando você finalmente solta essa necessidade de controle, algo extraordinário acontece. Você respira de verdade. A preocupação é uma ilusão disfarçada de proteção. Ela promete que se você pensar o suficiente, nada de ruim vai acontecer. Mas observe sua própria experiência. Quantas vezes você se preocupou com algo que nunca aconteceu? Quantas noites perdeu imaginando cenários que jamais se tornaram reais? A mente cria fantasmas e depois luta contra eles, gastando uma energia preciosa. O budismo ensina que a paz não vem de ter todas as respostas, mas de aprender a descansar na incerteza. Quando você confia no movimento natural da vida, percebe que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Algumas coisas se organizam sozinhas. Algumas portas se abrem quando você para de empurrá-las. A vida tem uma inteligência própria e ela se revela quando você cria espaço para que isso aconteça. Soltar o controle não é desistir, é escolher sabedoria em vez de luta. É reconhecer que você pode caminhar sem saber exatamente para onde cada passo vai levar. E nessa caminhada surge uma leveza que você há muito tempo não sentia. O corpo relaxa, os ombros caem, a mandíbula afrouxa. Até a respiração muda, ficando mais profunda e mais suave. Com o tempo, você descobre que a vida não precisa ser forçada. Ela já sabe o caminho. E quando você para de interferir com preocupação excessiva, tudo começa a fluir com mais naturalidade. As soluções aparecem, as oportunidades surgem, e você percebe que sempre houve uma corrente te carregando, mas você estava ocupado demais, tentando nadar contra ela. Ensinamento 2. A beleza da impermanência. Tudo muda, sempre. Essa é uma verdade que a mente resiste, mas o coração reconhece. Tentamos segurar pessoas, momentos, sentimentos, como se fosse possível congelar a vida. E nessa tentativa de fazer o impermanente durar para sempre, criamos nosso próprio sofrimento. A sabedoria budista convida você a mudar sua relação com a mudança. A impermanência não é sua inimiga. Ela é o ritmo natural de tudo que existe. As estações mudam, as marés sobem e descem. As flores nascem e morrem. Nada escapa desse ciclo, nem mesmo você. Quando aceita isso, algo profundo se solta por dentro. Você para de lutar contra a natureza das coisas e começa a dançar com ela. Muitos medos nascem do desejo de permanência. Você quer que as pessoas nunca mudem, que os bons momentos nunca terminem, que a dor nunca chegue. Mas a vida não funciona assim. E quando você tenta segurar o que naturalmente flui, cria tensão. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. Aceitar a impermanência traz uma liberdade inesperada, onde você aprende a valorizar o que existe agora, sem a ansiedade de perdê-lo. Cada conversa se torna mais presente, cada abraço mais sentido, cada momento mais vivo. Porque você entende que tudo é precioso exatamente por ser passageiro. A impermanência também é um lembrete reconfortante. Se tudo muda, então a dor que você sente hoje não será eterna. A dificuldade que parece insuperável agora vai se transformar. O sofrimento tem prazo de validade
Essa compreensão traz esperança nos momentos mais escuros. Quando você solta o apego ao permanente, descobre que o amor não diminui, ele amadurece. Você ama de um jeito mais leve, mais livre, mais verdadeiro. Não porque as pessoas são suas, mas porque você escolhe estar presente enquanto elas estão perto. E isso fortalece todas as suas relações. E porque você para de cobrar eternidade e começa a oferecer presença. A vida inteira é um ciclo de começos e fins. Cada respiração que você toma termina para que a próxima comece. Cada dia morre para que o novo nasça. Quando você confia nesse ritmo, a ansiedade diminui. Você entende que fazer parte desse fluxo é natural, é seguro, é inevitável. E nessa aceitação, encontra uma serenidade profunda. Ensinamento 3. Liberando as expectativas. As expectativas são scripts que você escreve para uma peça que ninguém concordou em representar. Você cria imagens detalhadas de como as coisas deveriam acontecer, de como as pessoas deveriam agir, de como sua vida deveria ser. E então, quando a realidade não segue esse roteiro, surge frustração, decepção, raiva. Mas e se o problema não fosse a realidade, mas a expectativa? Expectativas rígidas são prisões invisíveis. Elas limitam sua capacidade de ver o que realmente está acontecendo, porque você está ocupado demais comparando com o que imaginou. É como assistir um filme maravilhoso, mas reclamar o tempo todo porque não é o filme que você esperava. Você perde a experiência real enquanto se prende à imaginária. O budismo nos ensina que a liberdade está em soltar a exigência de que a vida siga nosso plano. Isso não significa não ter sonhos ou objetivos. Significa caminhar em direção a eles, com as mãos abertas, não fechadas. Você faz sua parte, planta suas sementes, mas não dita o tempo exato em que cada flor deve abrir. Quando você libera expectativas, o presente se torna surpreendentemente rico. As coisas simples ganham brilho. Uma conversa espontânea pode trazer mais alegria do que um encontro planejado. Um desvio no caminho pode revelar paisagens que você nunca teria visto. A vida tem uma forma de nos surpreender quando damos espaço para que isso aconteça. Expectativas também envenenam relacionamentos. Quando você espera que alguém seja de determinado jeito, você não está realmente vendo essa pessoa. Está vendo sua projeção. E então, julga a pessoa real por não corresponder à imagem que você criou. Isso cria distância e conflito, onde poderia haver conexão verdadeira. Soltar expectativas é um gesto de respeito, tanto com você quanto com os outros. É reconhecer que cada pessoa tem seu próprio ritmo, suas próprias escolhas, seu próprio caminho. Você pode expressar seus desejos, mas não pode controlar as respostas. E quando aceita isso, as relações se tornam mais leves, mais honestas, mais profundas. A vida raramente acontece como planejamos, mas isso não significa que ela está errada. Muitas vezes, o que chega é melhor do que o que imaginamos, mas só percebemos isso quando soltamos a necessidade de que seja exatamente como queríamos. A sabedoria está em confiar que existe uma inteligência maior funcionando, mesmo quando não entendemos. Quando você caminha sem expectativas rígidas, cada dia se torna uma aventura. Você acorda aberto ao que vier, disposto a encontrar beleza onde ela aparecer. E curiosamente, nesse estado de abertura, a vida parece conspirar a seu favor. As coisas fluem melhor, as oportunidades surgem naturalmente. E você descobre que sempre houve caminhos que você simplesmente não conseguia ver quando estava fixado em um único resultado. E nem ensinamento. 4. Observando os pensamentos sem se prender. Sua mente produz milhares de pensamentos por dia. Alguns são úteis, muitos são repetitivos e vários são completamente fictícios. O problema não são os pensamentos em si,
mas a crença de que você precisa acreditar em todos eles, reagir a todos eles, segui-los como se fossem ordens. A sabedoria budista ensina algo revolucionário. Você não é seus pensamentos. Imagine que sua mente é o céu e os pensamentos são nuvens que passam. Algumas são leves e brancas, outras escuras e pesadas, mas todas se movem. Elas aparecem, atravessam o céu e desaparecem. O céu permanece intocado. Você é o céu, não as nuvens. Quando entende isso, tudo muda. A preocupação se alimenta da identificação com pensamentos. Quando um pensamento ansioso surge e você se funde com ele, ela acredita que aquela história catastrófica é real, que aquele medo define seu futuro. Mas quando observa esse pensamento como um visitante temporário, ele perde poder. Você percebe. Isso é apenas um pensamento, não a verdade. Praticar o desapego mental não significa bloquear pensamentos ou fingir que eles não existem. Significa mudar sua relação com eles. Em vez de lutar ou se agarrar, você observa com curiosidade. A mente está criando esse cenário agora. Interessante. Essa distância saudável já reduz a ansiedade pela metade. Muitos pensamentos preocupantes são repetições. A mente gosta de revisitar as mesmas histórias, como um disco arranhado. Quando você percebe esse padrão, pode escolher não embarcar nessa viagem de novo. Não precisa brigar com o pensamento, apenas reconhecer. Eu já conheço essa história. Não vou alimentá-la agora. A clareza surge quando você para de se identificar com cada movimento mental. Você descobre que há um espaço silencioso por trás de todos os pensamentos, um lugar de paz que sempre esteve lá. Esse espaço é sua verdadeira natureza. Os pensamentos vêm e vão, mas esse espaço permanece, estável e sereno. Desapegar-se dos pensamentos também fortalece sua inteligência emocional. Você aprende a distinguir entre sentir algo e acreditar que precisa agir imediatamente sobre isso. Uma onda de ansiedade pode surgir. Você a reconhece, respira através dela e ela passa. Você não precisa construir uma história inteira ao redor de cada sensação. Com o tempo, essa prática transforma sua vida. Você responde às situações com mais consciência e menos reatividade. O espaço entre o estímulo e a resposta se amplia. E nesse espaço, você encontra a liberdade. A liberdade de escolher como quer reagir, em vez de ser arrastado pelo primeiro pensamento que surge. Ensinamento. 5. A serenidade de focar no controlável. Existe uma divisão fundamental na vida: o que está sob seu controle e o que não está. A ansiedade surge quando você tenta controlar o segundo grupo. Quando gasta energia tentando mudar o que não depende de você, cria frustração e esgotamento. A sabedoria está em direcionar sua atenção apenas para o que realmente está em suas mãos. Você não controla o clima, as opiniões alheias, o passado ou o resultado final de muitas situações, mas controla suas ações, suas escolhas, sua atitude, sua resposta. Quando foca nisso, a vida se torna surpreendentemente mais simples. A névoa mental se dissipa e você enxerga seu próximo passo com clareza. O budismo ensina que o sofrimento muitas vezes vem de tentar mudar o que não pode ser mudado. É como tentar impedir a chuva com as mãos. Você se molha, se cansa e a chuva continua caindo. Mas quando você aceita a chuva e busca um abrigo, resolve a situação real em vez de lutar contra o impossível. Focar no controlável não é resignação, é sabedoria estratégica. É reconhecer que sua energia é limitada e valiosa. Quando você para de desperdiçá-la tentando controlar pessoas, eventos externos ou o futuro, pode investi-la em criar, em crescer, em construir. E aí, sua vida realmente se transforma. Muitas preocupações se dissolvem quando você se pergunta: isso está sob meu controle? Se a resposta é não, você pode soltar.
Se assim, você pode agir. Essa pergunta simples elimina 80% da ansiedade desnecessária e te traz de volta ao momento presente, onde você realmente tem poder. Quando foca no que depende de você, desenvolve confiança genuína. Não a confiança ilusória de que nada de ruim vai acontecer, mas a confiança real de que, aconteça o que acontecer, você pode lidar. Você sabe que tem recursos internos, que pode escolher sua resposta, que pode aprender e se adaptar. Essa é uma força que ninguém pode tirar de você. Também há grande liberdade em aceitar os limites do seu controle. Você para de carregar o peso do mundo nos ombros. Não é sua responsabilidade fazer todos felizes, controlar todos os resultados ou garantir que tudo saia perfeitamente. Sua responsabilidade é fazer sua parte com clareza e consciência. O resto, você entrega à vida. Essa mudança de foco transforma até seus relacionamentos. Você para de tentar mudar as pessoas e começa a trabalhar em como você se relaciona com elas. Para de cobrar que o outro seja diferente e foca em como você pode ser mais compreensivo, mais presente, mais amoroso. E curiosamente, quando você muda, tudo ao seu redor também parece mudar. Ensinamento 6. O poder transformador da gratidão. A gratidão é uma das práticas mais simples e mais poderosas para dissolver a preocupação. Quando você direciona sua atenção para o que já existe de bom em sua vida, a mente para de perseguir obsessivamente o que falta. É como acender uma luz em um quarto escuro. Você percebe que havia beleza ali o tempo todo. Você apenas não estava olhando. A preocupação vive no futuro, na falta, no e se. A gratidão vive no presente, na abundância, no aqui está. São energias opostas que não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quando você cultiva a gratidão genuína, a ansiedade naturalmente recua. Não precisa esperar grandes conquistas para agradecer. A beleza da gratidão está em reconhecer o comum, o simples, o que muitas vezes é invisível. Seus olhos que enxergam, seus pulmões que respiram, um teto sobre sua cabeça, água limpa, uma refeição quente. São milagres cotidianos que só percebemos quando param de existir. O budismo nos ensina que a felicidade não vem de ter mais, mas de reconhecer o suficiente. Quando você agradece pelo que tem, descobre que já possui muito. A sensação de escassez se dissolve e no lugar dela surge uma plenitude serena. Você percebe que a abundância não é uma questão de quantidade, mas de percepção. A gratidão também muda como você encara os desafios. Em vez de ver apenas o problema, você começa a notar o que está aprendendo, como está crescendo, quem está ao seu lado. Cada dificuldade carrega presentes ocultos, mas só os vê quem está disposto a procurar. E a gratidão é a lanterna que revela esses tesouros. Praticar gratidão fortalece sua resiliência emocional. Quando você cultiva o hábito de reconhecer o bom, cria uma reserva interna de recursos positivos. Nos dias difíceis, essa reserva te sustenta. Você lembra que já atravessou tempestades antes, que sempre houve algo para agradecer, que a vida também te ofereceu muitos momentos de graça. A gratidão é contagiante. Quando você agradece genuinamente a alguém, não apenas beneficia aquela pessoa, mas também fortalece a conexão entre vocês. As relações se tornam mais profundas, mais calorosas, mais verdadeiras. E quanto mais você oferece reconhecimento, mais percebe razões para continuar agradecendo. Com o tempo, a gratidão se torna um filtro através do qual você vê a vida. Não porque você nega os problemas, mas porque escolhe também reconhecer o bem. Essa escolha muda tudo. O mundo não precisa mudar para que você encontre paz. Sua forma de olhar para ele é que se transforma. E nessa transformação, a preocupação perde seu poder. Ensinamento 7.
Aceitando o imutável com serenidade. Há coisas na vida que não podem ser mudadas. O passado é uma delas. Pessoas que já partiram, palavras que foram ditas, escolhas que foram feitas. Você pode revistar esses momentos 1000 vezes em sua mente, mas isso não os altera. A preocupação muitas vezes se alimenta dessa luta impossível contra o que já está escrito. Aceitar o que não pode ser mudado não é fraqueza. E é sabedoria profunda. É reconhecer que você não tem controle sobre tudo e que está tudo bem. Quando você solta essa resistência interna, uma paz inesperada surge. O corpo relaxa porque finalmente para de empurrar contra uma parede que não se move. Muitos carregam mágoas pesadas porque não conseguem aceitar algo que aconteceu. Não deveria ter sido assim. Se eu tivesse feito diferente. Por que isso aconteceu comigo? São perguntas que mantêm você preso ao passado, incapaz de estar plenamente presente. A aceitação é a chave que abre essa prisão. O budismo ensina que resistir à realidade é a raiz do sofrimento. Quando você briga contra o que é, cria atrito, tensão, dor. Mas quando aceita o que já aconteceu, mesmo que não goste, mesmo que doa, você para de adicionar sofrimento ao sofrimento. A dor original pode permanecer, mas o peso extra da resistência desaparece. Aceitar não significa aprovar ou concordar. Você pode aceitar que algo aconteceu e ainda discordar profundamente. Aceitar é simplesmente reconhecer a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. É dar-se permissão para parar de lutar contra fatos imutáveis e direcionar sua energia para onde ela pode fazer diferença. O presente. Há liberdade profunda em aceitar. Quando você solta o que não pode mudar, surge espaço mental e emocional para focar no que pode criar, no que pode transformar, no que pode curar. A aceitação não é o fim da jornada, é o início de uma nova fase, onde você finalmente pode se mover para frente. Aceitar o imutável também inclui aceitar partes de si mesmo. Talvez você não tenha o corpo que gostaria, a personalidade que considera ideal, o passado que desejaria. Lutar contra a sua própria natureza é exaustivo e inútil. Mas quando você se aceita como é, com defeitos e qualidades, encontra paz interior. E a partir dessa paz, mudanças genuínas e saudáveis se tornam possíveis. Com o tempo, a aceitação se torna uma força estabilizadora em sua vida. Não importa o que aconteça, você sabe que pode encontrar um jeito de fazer as pazes com isso. Não imediatamente, talvez, mas eventualmente. Essa confiança em sua capacidade de aceitar te liberta do medo de que a vida te dê algo com o qual você não consiga lidar. Você consegue. Sempre conseguiu. Ensinamento 8. A compaixão. Como remédio para a ansiedade. A compaixão é frequentemente mal compreendida como uma fraqueza ou simples pena pelos outros. Mas no budismo, compaixão é uma força transformadora que começa em você e se expande para o mundo. E é a capacidade de reconhecer o sofrimento, seja seu ou alheio, e responder com gentileza em vez de julgamento. E essa mudança dissolve a preocupação de formas surpreendentes. Quando você é compassivo consigo mesmo, para de adicionar crítica ao que já está difícil. A voz interna que antes te atacava se suaviza. Em vez de "você não deveria estar sentindo isso" ou "você é fraco por estar ansioso", surge "isso é difícil e está tudo bem sentir assim". Esse abraço interno acalma o sistema nervoso e reduz a ansiedade. Muitas preocupações nascem da autocobrança excessiva. Você se pressiona para ser perfeito, para nunca errar, para sempre saber o que fazer. Mas a compaixão lembra você de que é humano, que errar faz parte, que não saber é natural. Quando você se trata com a mesma gentileza que ofereceria a um amigo querido, e o peso da preocupação diminui. A compaixão também transforma como você vê os outros.
Quando percebe que cada pessoa carrega suas próprias batalhas invisíveis, você para de levar tudo para o pessoal. Aquela resposta ríspida talvez não seja sobre você, mas sobre a dor que a pessoa está sentindo. Esse entendimento reduz conflitos e dissolve preocupações relacionais. No budismo, há uma prática chamada metta, ou amor-bondade, onde você conscientemente deseja bem-estar para si mesmo, para pessoas queridas, para desconhecidos e até para quem te machucou. Essa prática parece simples, mas é profundamente transformadora. Ela suaviza o coração, dissolve ressentimentos e cria uma atmosfera interna de paz. Quando você vive com compaixão, responde às situações difíceis, com presença em vez de reatividade. Alguém te critica? Em vez de imediatamente se defender ou atacar, você respira, reconhece a própria dor e escolhe como quer responder. Essa pausa compassiva é onde a sabedoria vive. A compaixão também te protege de absorver toda a dor do mundo. Quando você vê sofrimento ao seu redor, pode sentir empatia sem se afogar nele. Pode ajudar sem se esvaziar completamente. Essa é a diferença entre compaixão e codependência. A compaixão cuida sem se perder, oferece sem se sacrificar, ama sem se anular. Com o tempo, a compaixão se torna sua resposta natural. Você para de atacar a si mesmo mentalmente. Para de julgar os outros com rigidez. Para de ver o mundo como um lugar hostil. E nessa suavização, a preocupação perde seu combustível. O que resta é um coração mais leve, mais aberto, mais em paz. Ensinamento 9. Desapegando do passado e do futuro. A mente humana tem um talento peculiar. Raramente está onde o corpo está. Você está sentado em um lugar tranquilo, mas sua mente revisita uma conversa de ontem ou ensaia uma reunião de amanhã. Esse hábito de viver mentalmente no passado ou no futuro rouba a paz do único momento real que existe. Agora, o passado já aconteceu. Cada segundo dele está fechado, completo, imutável. Você pode aprender com ele, pode honrá-lo, pode até sentir saudade, mas não pode mais vivê-lo. Quando você insiste em revisitar obsessivamente momentos passados, seja em arrependimento ou nostalgia, você se mantém preso a algo que não existe mais. E isso cria um peso desnecessário. O futuro ainda não existe. Ele é apenas uma possibilidade, nem uma névoa de potenciais que se solidificará apenas quando se tornar presente. Você pode se preparar, pode planejar, pode sonhar, mas não pode controlar cada detalhe de como se desenrolará. Quando você vive no futuro através da preocupação, você sofre por algo que talvez nunca aconteça. O budismo nos ensina que o apego não é sobre amar pessoas ou coisas, mas sobre se agarrar a elas com tensão. Você pode amar profundamente alguém sem se apegar à ideia de que essa pessoa nunca pode mudar ou partir. Pode valorizar uma experiência sem precisar que ela dure para sempre. Esse desapego traz leveza, onde antes havia tensão. Soltar o passado não significa esquecê-lo ou negar que ele aconteceu. Significa deixar de viver nele. Significa reconhecer que aquela versão de você, aquelas circunstâncias, aquele momento tiveram seu tempo. E agora, é um novo momento, uma nova chance, uma nova você. Soltar o futuro não significa não ter objetivos ou direção. Significa caminhar em direção aos seus sonhos com as mãos abertas, não fechadas. Significa fazer sua parte sem se agarrar desesperadamente a um resultado específico. Significa confiar que, mesmo que as coisas não saiam exatamente como planejado, você estará bem. O desapego é libertador porque quebra a ilusão de que você precisa segurar tudo. A vida é um rio, não um estoque. Ela flui, muda, se move. Quando você tenta congelar momentos ou controlar o que virá, cria atrito. Mas quando flui junto, descobre uma leveza que transforma tudo. Com o tempo, praticar o desapego se torna um ato de amor próprio.
É reconhecer que você não precisa carregar o peso de todos os ontens e de todos os amanhãs. Hoje já é suficiente. Ou este momento já é suficiente. E quando você descansa nessa suficiência, a preocupação perde seu território. Ensinamento 10. Confiando no ritmo natural da vida. Há um ritmo em tudo. As estações se sucedem, as marés sobem e descem, o sol nasce e se põe. A natureza não tem pressa, mas tudo acontece no tempo certo. Uma semente não se torna árvore em um dia, mas se você esperar, a árvore inevitavelmente surge. O mesmo se aplica à sua vida, mas a mente muitas vezes esquece disso. A ansiedade nasce da pressa. Você quer resultados agora, respostas imediatamente, mudanças já. Mas a vida não obedece a cronogramas artificiais. Ela tem seu próprio tempo, sua própria sabedoria. Quando você resiste a esse ritmo natural, cria tensão. Quando se rende a ele, encontra paz. Confiar no fluxo da vida não é passividade. Você ainda planta sementes, ainda age. E ainda se move em direção aos seus objetivos. Mas faz isso sem desesperação, sem aquela urgência sufocante que transforma cada passo em uma corrida. Você entende que há um tempo para plantar, um tempo para regar e um tempo para colher. E nenhum esforço faz uma semente crescer mais rápido que sua natureza permite. O budismo fala do Wu Wei, a ação sem esforço. Não é não fazer nada, mas fazer sem forçar. É como nadar a favor da corrente em vez de contra ela. Você ainda está nadando, ainda está se movendo, mas há uma facilidade, uma graça, uma eficiência que não existe quando você luta. Muitas vezes, a vida fecha uma porta para que você encontre uma janela que nem sabia que existia. Mas você só vê essa janela se parar de empurrar a porta fechada. Confiar no fluxo é aceitar que talvez haja um caminho melhor que você ainda não enxergou e uma possibilidade que só se revela quando você solta o que planejou. Essa confiança não é cega. Ela nasce da experiência de ver que muitas vezes as coisas se resolvem de maneiras que você não poderia ter previsto. Você já passou por momentos onde pensou que não conseguiria, mas conseguiu. Onde achou que estava perdido, mas encontrou um caminho. Essa é a evidência de que a vida tem uma sabedoria que transcende sua preocupação. Confiar no fluxo também significa respeitar as pausas. Há momentos de ação intensa e momentos de quietude necessária. A terra precisa descansar entre plantios. Você também. Quando respeita esses ciclos, em vez de forçar produtividade constante, você encontra sustentabilidade e paz. Com o tempo, essa confiança se aprofunda. Você percebe que não precisa ter todas as respostas, controlar todos os detalhes ou apressar todos os processos. Você faz sua parte com clareza e consciência. E então, solta. Deixa que a vida faça a parte dela. E nessa entrega, encontra uma serenidade que a preocupação nunca poderia oferecer. Ensinamento 11. A quietude da meditação. Em um mundo barulhento, onde a mente raramente descansa, a meditação é como um oásis de silêncio. Não é escapismo ou passividade, mas um retorno consciente ao momento presente. É sentar-se com você mesmo, sem distrações, sem máscaras, sem agenda. E nesse simples ato, algo profundamente transformador acontece. No início, quando você se senta para meditar, pode parecer que a mente fica ainda mais agitada. Pensamentos surgem como ondas, um após o outro. Mas isso não é falha, é revelação. Pela primeira vez, você está quieto o suficiente para notar o que sempre esteve lá, o movimento constante da mente. A meditação não é sobre esvaziar a mente ou alcançar algum estado místico, é sobre observar. Quando um pensamento surge, você nota. Um pensamento. Quando uma emoção aparece, você reconhece. Uma emoção. Você não precisa lutar, suprimir ou seguir. Apenas observa,
como quem assiste nuvens passando. Com o tempo, essa observação cria distância saudável. Você percebe que não é cada pensamento que surge, não é cada emoção que passa. Você é a consciência que testemunha tudo isso. E essa percepção muda tudo, porque se você não é seus pensamentos ansiosos, então eles não têm poder absoluto sobre você. A prática regular da meditação reorganiza seu sistema nervoso. Seu corpo aprende que é seguro relaxar. Sua mente descobre que não precisa estar sempre em alerta máximo. A respiração se aprofunda naturalmente. A mandíbula relaxa, os ombros caem, e uma paz sutil começa a se infiltrar em cada célula. O budismo ensina que a paz que você encontra na meditação não é algo que você cria, mas algo que você descobre. Ela sempre esteve lá, sob as camadas de preocupação, planejamento, lembrança. Quando você aquieta o ruído suficiente, a paz se revela, como o céu que sempre esteve atrás das nuvens. Você não precisa de horas de prática para sentir os benefícios. Mesmo 5 minutos de atenção plena ao respirar já mudam seu dia. A questão não é duração, mas consistência. É a escolha diária de fazer uma pausa, de voltar ao centro, de lembrar que você é mais do que seus pensamentos e preocupações. Com o tempo, a meditação se estende além da almofada. Você leva aquela presença para suas atividades diárias. Lava a louça com atenção plena. Caminha notando cada passo. Conversa verdadeiramente ouvindo, não apenas esperando sua vez de falar. A vida inteira se torna uma prática meditativa. E cada momento é uma oportunidade de voltar ao agora. Ensinamento 12. A plenitude do presente. O momento presente é tudo o que você realmente tem. O passado já se foi, existindo apenas como memória. O futuro ainda não chegou, vivendo apenas como imaginação. Mas agora é real, é tangível, é onde a vida acontece. E quando você aprende a habitar plenamente este momento, a preocupação perde seu domínio. A mente raramente quer estar no presente. Ela prefere vaguear pelo passado, revivendo conversas antigas ou imaginando o que ainda está por vir. E esse hábito é tão forte que você pode passar dias inteiros sem realmente estar onde está. Seu corpo está aqui, mas sua atenção está a quilômetros de distância, no tempo ou no espaço. Viver no presente não é negar o passado ou ignorar o futuro. É reconhecer que você só pode agir, sentir, existir agora. Você pode aprender com o passado agora. Pode planejar para o futuro agora. Mas o aprendizado e o planejamento acontecem neste momento presente, não em algum lugar abstrato. Quando você está verdadeiramente presente, algo mágico acontece. A vida se torna mais rica. Você nota detalhes que sempre estiveram lá, mas passavam despercebidos. O sabor da comida fica mais intenso. As cores parecem mais vivas. As conversas ganham profundidade, porque você finalmente chegou. Finalmente está aqui. E o presente também é onde a preocupação não pode sobreviver. Ansiedade é sobre futuros imagináveis, não sobre este momento. Se você perguntar a si mesmo, estou bem agora, neste exato momento? Frequentemente a resposta é sim. Pode não ser perfeito, mas neste agora, você está respirando, está vivo, está aqui. E isso é suficiente. A prática de voltar ao presente é simples. Respire e sinta. Sinta o ar tocando sua pele. Ouça os sons ao seu redor. Perceba onde seu corpo toca a cadeira ou o chão. Esses são âncoras sensoriais que te trazem de volta quando a mente vagueia. E a mente vai vaguear, repetidamente. Mas cada retorno fortalece sua capacidade de presença. Viver no presente também transforma relacionamentos. Quando você está verdadeiramente presente com alguém, sem pensar no que vai dizer em seguida, ou em 1000 outras coisas, e a pessoa sente. Essa presença genuína é um dos maiores presentes que você pode oferecer. E curiosamente, quando você oferece presença,
recebe presença de volta. Com o tempo, o presente se torna seu lar. Não importa o que esteja acontecendo, você sabe que pode voltar a este momento, respirar e encontrar estabilidade. O passado não te prende, o futuro não te assusta, porque você está ancorado no único momento que é real, agora. A jornada para parar de se preocupar não é sobre nunca mais sentir ansiedade, mas sobre mudar sua relação com ela. É aprender que você não precisa acreditar em cada pensamento, controlar cada resultado ou carregar cada peso. A sabedoria budista nos mostra que a paz não está em algum lugar distante que precisamos alcançar, mas aqui, agora, acessível a cada respiração consciente. E quando você solta o que não pode controlar, aceita o que não pode mudar e habita plenamente o momento presente, algo extraordinário acontece. A vida para de parecer uma luta e começa a parecer uma dança. E nessa dança, com todas as suas imperfeições e surpresas, você finalmente encontra a paz que sempre procurou. Que esses ensinamentos te acompanhem. Que você se lembre, nos momentos de ansiedade, que pode voltar ao presente, confiar no fluxo e descansar na certeza de que você é suficiente, exatamente como está.